Diego Amorim está de volta aqui com a gente mais uma vez. Bom dia para você, Diego. Hora do nosso Conexão. E hoje a gente fala a respeito de pesquisas divulgadas recentemente e a tal da guerra de narrativas, ô Diego. E em ano eleitoral, imagino que isso fique pior, não? Exatamente, Nonato. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham no jornalismo da Nova Brasil FM. Eu trouxe aqui hoje, vou trazer para o nosso ouvinte, algumas pesquisas que foram divulgadas nos últimos dias, que foram destacadas pelo ranking dos políticos em seu relatório semanal desta semana. A primeira delas tem que pesquisa aqui para todos os gostos de instituição de pesquisa, viu? Porque até isso já mexe com a narrativa hoje em dia. Se eu falo que a pesquisa é de um instituto, aí alguém já fala, essa é de direita, essa é de esquerda. Então tem vários institutos aqui para cada um formar a sua opinião. A primeira pesquisa que eu trago é uma que foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mostra o seguinte, olha só, para eleições municipais deste ano, 31,6% dos brasileiros dizem que a indicação do presidente Lula a um nome nas eleições municipais aumenta a chance de voto dessa pessoa. Enquanto 31,3%, praticamente a mesma quantidade, a indicação do Lula vai diminuir a chance do voto. Para 35,4%, não vai fazer diferença se o Lula levantar a mão desse candidato e dizer, esse é meu candidato, votem nele. Para 35% dos brasileiros nas eleições municipais, o Lula apoiar ou não vai fazer diferença alguma. Já no caso de Jair Bolsonaro, a influência positiva do ex-presidente para um candidato municipal é de 29,2%, enquanto a negativa é de 25,3%. Por que eu trago esses números? Porque sempre se disse, historicamente, até eu mesmo já repeti isso várias vezes nos últimos anos, que eleição municipal não se mistura com um discurso nacional político. Ou seja, essa história de Lula versus Bolsonaro, polarizar, nacionalizar as eleições municipais, isso não acontece. Vamos ver se nesse ano isso vai se repetir, porque o jogo político está mudando muito. E a forma de escolha de voto, na minha avaliação, trago esse comentário hoje para o nosso ouvinte, Michele Nonato, está ficando cada vez mais irracional. A pauta de costumes, aquilo que se discute sobre política, virou cada vez mais fumaça. Eu vou votar em fulano. Por que você vai votar em fulano? Porque o Lula está com ele, porque o Bolsonaro está com ele. Essa está virando a decisão hoje das pessoas ao decidir um candidato. Não é mais assim, vou votar no fulano porque eu li os projetos dele, tem lá um projeto XYZ que parece que vai melhorar aqui a cidade. Não, eu vou votar no ciclano porque ele disse que o Hamas ou porque ele disse que Israel... Então está tudo muito misturado e a decisão de voto tem passado por uma transformação a cada eleição. O fato é, a polarização se mantém, seja ela em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal. A gente vê por esses números que, veja, no caso do Lula, 31,6% dos brasileiros dizem que se o Lula indicar um candidato, vai votar nesse candidato. E 31,3% é praticamente a mesma coisa, é ainda um país dividido. Está dizendo que se o Lula indicar o candidato, ele não vai votar nesse candidato. Tem uma outra pesquisa ainda nessa linha de eleição municipal, dessa vez um levantamento feito pela Futura Inteligência, que mostra quais são os assuntos que mais são levados em conta na hora da decisão de um voto municipal, ou seja, para prefeito e vereador, basicamente. Estão aqui nessa lista aquelas questões de sempre de eleição municipal: saúde, segurança e educação. Saúde, segurança e educação. Mas, repito, vamos ver neste ano de 2024 se isso vai se manter. Antigamente, Michele Nonato, você ia numa cidade do interior, como eu já fui para cobrir a eleição municipal, e você perguntava para os eleitores, em quem você está votando? Qual é o partido do seu candidato? As pessoas não sabiam quem era o partido, nem interessava, estava votando numa pessoa personificada, estou votando no João, estou votando na Maria, estou votando no Fernando. Hoje as coisas estão mudando. Hoje a polarização, e quando a gente fala de polarização, a gente está falando dos extremos, da radicalização política, da polarização tóxica de PT versus não PT, de Lula versus Bolsonaro, de direita versus esquerda. Isso está contaminando cada vez mais o poder de decisão. Uma terceira e última pesquisa que eu trago é da Atlas Intel, que diz que para 46,5% dos brasileiros, Jair Bolsonaro planejou um golpe de Estado em 2022. Os que dizem não acreditar nessa hipótese são 36,8% e 16,6% não souberam responder.
Além disso, cerca de 47% dos brasileiros, quase metade dos brasileiros, segundo essa pesquisa da Atlas Intel, acreditam que o Brasil vive o que se convencionou chamar de ditadura do judiciário, enquanto 20,9% discordam e acham que o judiciário está cumprindo o seu papel corretamente. Agora, esse aqui é o que mais me interessa. Além disso, quem concorda ou não concorda que está havendo uma ditadura do judiciário, 16,7% dos brasileiros dizem que não existe uma ditadura do judiciário, mas acham que se deveria discutir algumas decisões e se muitos juízes cometem ou não abusos e ultrapassam suas atribuições. Veja, a quantidade de gente que acha que, pessoal, vamos lá, não vamos estigmatizar, não vamos dizer se é X ou se é Y, se tem ditadura ou se não tem ditadura. Vamos sentar aqui e vamos avaliar, porque mesmo não tendo uma ditadura do judiciário, a gente pode estar tendo algumas decisões que, de fato, podem existir alguns abusos, algumas fora das suas atribuições. Vamos falar sobre isso? Somente 16% dos brasileiros pensam assim. A maioria ou está de um lado ou está de outro. É mais uma vez aquele extremismo de opiniões e aquela coisa, Michele Nonato, de estigmatizar. Olha, eu sou de um lado, eu sou de outro. E aí fica aquilo, se você não está de um lado nem de outro, você é o isentão, você está em cima do muro. E é isso que vai afastando o Brasil e a discussão política da racionalidade. Para concluir de verdade, o Brasil foi classificado um levantamento anual da Economist como uma democracia imperfeita e caiu no ranking de democracias. O Brasil caiu de 47º para 51º nesse ranking das democracias do mundo, levando em conta aqui esse levantamento da The Economist. Olha, eu finalizo dizendo o seguinte, esse comentário hoje, Michele Nonato. A nossa democracia, é claro que ela não é perfeita, está longe disso. É uma democracia que ainda engatinha. Mas é ainda a melhor opção, porque democracia pode ser ruim ou boa, pode ser perfeita ou imperfeita. Ditadura só existe uma, a que não presta, a que não é boa, a que é imperfeita. Então, com esse discurso aqui, com essa questão, a gente não pode nem sequer cogitar discussão. É democracia, mesmo com as suas imperfeições, que o Brasil saia desse lugar de 51º e suba nesse ranking, mas não existe a possibilidade de nós pensarmos um país sem democracia, Michele Nonato. Muito bem colocado, Diego Amorim. Muito obrigada por hoje. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Até amanhã. Valeu.